Iniciando a gravação de mais um vídeo, esse tem por tema, título: Se sofres, sofra com resignação e educação. Agradeço a Deus a oportunidade de estar realizando esse pequeno trabalho de divulgação de coisas boas aqui em meu canal do YouTube. E agradeço a todos vocês que têm, durante esses vários anos em que eu tenho esse canal, tem assistido os vídeos, tem compartilhado, feito comentários, sugerido temas e tem mesmo se inscrito em meu canal. Já são mais de 4.400 inscritos. Mas o título do vídeo é aparentemente, à primeira vista, meio estranho. Mas vamos lá. Estava eu um dia assistindo a uma palestra e a mesma discorria a respeito das dificuldades do mundo, quando uma frase dita pelo orador chamou muito a minha atenção. Ele disse assim: é importante que aprendamos a sofrer com educação. Fiquei a meditar a respeito e indagando o que seria esse sofrer com educação. Inicialmente pensei que talvez significasse sofrer sozinho. No entanto, logo eu me lembrei de que o próprio Jesus, a caminho do Calvário, ele aceitou a ajuda de uma pessoa, o Cirineu, que carregou durante um tempo a cruz que Jesus carregava e que naquele momento as suas forças já lhe faltavam. Igualmente, Jesus permitiu ter a face limpa de suor e de sangue com o lenço de linho da corajosa Verônica. Cogitei então que talvez fosse sofrer calado, sem dizer a ninguém do próprio sofrimento. Contudo, sabemos todos que amenizamos as nossas dores quando buscamos o conselho fraterno, amigo dos amigos. Até mesmo buscamos um ombro para chorar, que seja de mansinho. Seria acaso aquela frase, sofrer sem fazer com que sofram junto os que convivem conosco, os que nos rodeiam? Pareceu-me que esse poderia ser o sentido da expressão, da frase. Foi então que me veio à mente o ensinamento, a exortação de Jesus, em que ele diz assim: se alguém me quer seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Aí estava então o entendimento, a reflexão, o segredo da frase. É preciso que carreguemos a cruz que nos cabe sem transferi-la aos outros, aceitando a dor resignadamente, como uma reflexão, como um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Um mergulhar em nós mesmos, mas longe, muito longe da revolta e da autopiedade. Todos os que passam pelo desequilíbrio das emoções demonstram sofrimento. A sua não aceitação gera revolta e agrava o quadro da própria dor. Já ouvi a afirmação de que ao lado de um doente, todos ficam doentes. Pode ser até uma verdade, não podemos generalizar. Consideramos que, se estamos doentes, aqueles que adoecem ao nosso lado são vítimas de nossa maneira equivocada de encarar a provação. Seja ela doença física, o sofrimento de ordem moral ou material. Imaginemos os familiares, aqueles que nos atendem por amor, ouvindo repetidamente nossas reclamações contra o que nos está atormentando. Naturalmente, poderiam ser contagiados e tenderiam a se tornar infelizes e doentes. Isso tudo me levou a considerar que nos cabe enfrentar o sofrimento que nos alcance com destemor, com resignação, com educação. O momento da dor é o momento de
exercitarmos a fé e a confiança nos sábios desígnios de Deus. Mais ainda, a doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, que é uma parte da nossa vida de espíritos imortais. Portanto, já tivemos outras reencarnações anteriores e trazemos conosco tudo aquilo que fizemos. Trazemos as virtudes, mas trazemos os vícios também. Por isso que podemos afirmar que todos enfrentamos obstáculos. Todos nós temos ainda altos e baixos durante a presente reencarnação. Porém, da mesma forma que na flor encontramos o perfume e o espinho, na nossa existência temos horas felizes e horas de dificuldades. Porém, cabe-nos apreciar no sofrimento as flores das oportunidades que a vida nos oferece diariamente, absorvendo o perfume da esperança, sem arrastar para os espinhos da dor o irmão da caminhada. Sofrer com educação é, pois, confiarmos que Deus é amor, Deus é justiça e Deus é misericordioso também. É recebermos a dor que nos alcança como o aluno que se vê na prova, como o aluno que vê na prova a oportunidade para aquilatar o seu progresso. Se hoje sofremos, se a escuridão parece nos envolver, recordemos que a noite é vencida pelo glorioso alvorecer de um novo dia. A lição bem aproveitada, bem aprendida, significa progresso moral. Busquemos enfrentar o fardo das dores como lição para o próprio progresso. Por isso, quando e se a dor nos alcançar, sejamos resignados. Confiemos nas leis divinas e entendamos, acima de tudo, isso é extremamente importante, que não é Deus castigando-nos, mas são os frutos da nossa semeadura, feita de livre e espontânea vontade, que nos trouxe, nesse momento, as dores. Mas se eu já estou colhendo a semeadura que eu fiz, é porque chegou o momento em que eu tenho condições de fazer essa colheita. Ou seja, levando isso para a dor, para o sofrimento, eu tenho já condições de vencer, entender, trabalhar e refletir sobre a causa que fez com que o meu corpo adoecesse. Visto que o corpo é comandado por mim, o espírito. Eu sou um espírito e eu tenho um corpo físico. Eu não sou um corpo físico. O corpo físico é o veículo divino de progresso. Mas a doença, ela vai desabrochar no corpo físico. Mas o doente sou eu, o espírito, que estou resgatando, quando a dor chegar, aquilo que eu tenha feito na presente reencarnação ou numa reencarnação anterior. Mas se sofres, sofra com resignação e educação. Que nós não façamos aqueles que convivem conosco também adoecer, em razão das nossas reclamações. Porque isso pode acontecer. Podemos contribuir para aqueles que convivem conosco adoecer em razão da nossa falta de compreensão para estarmos sofrendo, para a dor aparecer em nossa vida. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. O título é muito interessante, muito reflexivo,
E encontramos na internet muitos textos falando exatamente sobre esse tema, esse assunto do sofrimento, da resignação e da educação. Mais uma vez agradeço a todos vocês que assistiram ao vídeo. Se puderem, deixe um gostei ou não gostei, like, ou um dislike. Compartilhe o vídeo se quiser e, se for possível, se inscreva em meu canal aqui do YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Fique bem, fique em paz.